pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Novaflix Júnior. E hoje quem tá aqui com a gente é a Jordana. E aí galera, e aí Nova Júnior, que saudade de vocês, faz tempo que eu não apareço aqui, né? Mas muito bom estar mais nesse episódio aqui com vocês. Legal, gente, daqui a pouco a Jor vai ensinar algo muito legal pra nós. Mas agora nós vamos pra nossa brincadeira. E hoje vai ser uma mímica. Pessoal, então, como eu já disse, hoje é mímica. E vocês já sabem como é que funciona. Eu vou fazer algumas imitações. Enquanto eu estiver fazendo essas imitações, vocês vão chutando várias palavras para ver se vocês acertam. Depois eu vou revelar qual que é a palavra correta para ver se vocês acertaram. Beleza? Vamos começar? Vamos lá então, pessoal. A primeira, hein? E aí, essa foi fácil, hein? A palavra é escova de dente. Vamos lá, pessoal, vamos para a segunda então. E aí, gente, vocês conseguiram acertar? Essa palavra era lápis. Vamos lá, pessoal, terceira, hein? E aí, vocês sabem qual é? Essa eu acho que é fácil também. Basquete. Então beleza, pessoal, agora é a última. E aí, vocês sabem me dizer o que é? Essa eu acho que é a mais difícil. A palavra é vitória. Então é isso aí, pessoal. Essa foi a nossa brincadeira de hoje. Quantos vocês acertaram das 4 palavras? E aí, galera, gostaram da brincadeira? Gabriel imitou bem as mímicas aqui. Espero que vocês tenham acertado todas, porque foi muito fácil, fala sério. Bom, agora a gente vai continuar falando um pouco sobre orgulho. Quem está acompanhando aí os episódios sabe que a gente começou a falar um pouco sobre orgulho. A gente vai dar continuidade nisso aí. A gente vai falar um pouco sobre o orgulho e como ele tem péssimas consequências. Como o orgulho ele sempre leva à destruição e as pessoas orgulhosas sempre acabam se dando mal. E de que Deus ele não se agrada de quem é orgulhoso. Existe até uma rima para a gente lembrar um pouco melhor disso, que fala assim: depois do orgulho vem a destruição. Não perca tempo, aprenda a lição. Essa rima ela enfatiza o que a gente vai falar um pouquinho agora, que o orgulho ele sempre leva à destruição. E as pessoas orgulhosas na Bíblia e a gente, quando ela acaba sendo orgulhoso, sempre acaba se dando mal. Um exemplo disso é o Titanic. Vocês conhecem? Aposto que vocês já ouviram falar um pouco sobre Titanic. Existe até um filme bem famoso sobre isso. Se você não conhece, pergunta para o seu pai, para sua mãe, certeza que eles conhecem um pouco sobre isso. O Titanic ele era um navio muito grande, ele ficou muito famoso porque todo mundo falava que esse navio ele nunca ia afundar. Então a galera vivia falando de que esse navio era um navio muito bom, de que ele nunca iria afundar. Algumas pessoas até falavam que até para Deus era impossível que ele conseguisse com que esse navio afundasse, porque o navio era muito bom. Então as pessoas da época viviam se gabando desse navio, falando que ele nunca iria afundar e tudo mais. E sabe o que aconteceu? Pois é, se você conhece, já sabe um pouco da história. O navio afundou. Isso foi só um exemplo de pessoas que foram orgulhosas, que falavam que tinha certeza que ia dar certo e se deram mal. Só que o livro de Provérbios, ele nos alerta disso o tempo inteiro, sobre a pessoa orgulhosa e os caminhos que a pessoa orgulhosa acaba levando. Então, vai aparecer aí na tela, vamos ler alguns versículos de Provérbios que falam sobre isso. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Antes da sua queda, o coração do homem se envaidece, mas a humildade antecede a honra. O orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. O Senhor derruba a casa do orgulhoso, mas mantém intactos os limites da propriedade da viúva. Quando vem o orgulhoso, chega a desgraça,
mas a sabedoria está com os humildes. Uma pessoa orgulhosa, ela acha que ela é boa demais e que ela consegue fazer todas as coisas por suas forças. E aí que está o erro. Tudo que a gente tem de bom vem de Deus. Todas as habilidades que a gente tem, todas as coisas legais que a gente consegue fazer, não é porque a gente é muito bom, mas porque Deus nos deu essa capacidade. Sem Deus, nós não conseguimos fazer nada. E existem vários exemplos da Bíblia sobre o que eu estou falando aqui para vocês, de pessoas que foram orgulhosas e acabaram se dando muito mal. Um exemplo desses é Nabucodonosor. Acho que você já ouviu falar, esse cara com esse nome um pouco estranho e tal. Talvez você já tenha ouvido falar um pouco sobre ele. Na Bíblia conta a história dele lá no livro de Daniel. Nabucodonosor, ele era um rei e ele tinha muitas riquezas, muito poder. Ele dominava sobre várias coisas. Deus tinha dado várias autoridades a ele, riquezas, ele vivia num palácio. Então, ele tinha várias coisas muito legais. E lá no livro de Daniel, na Bíblia, fala que um dia ele estava passeando sobre o palácio dele e ele começou a falar e se orgulhar e se gabar de todas as coisas que ele tinha. Como se ele tivesse conseguido fazer tudo aquilo sozinho, sem a ajuda de Deus, sabe? Então ele estava se gabando e se achando por todas as coisas que ele tinha feito. Pois é, ele foi orgulhoso. E como eu já disse aqui para vocês, o orgulho sempre leva à destruição. Sabe o que aconteceu? Na mesma hora, Deus expulsou ele do palácio onde ele estava. Ele perdeu tudo que ele tinha. Ele perdeu as riquezas, ele saiu daquele palácio. Ele que era um rei, tinha várias coisas. Deus o expulsou por causa do orgulho dele. Ele foi viver como um animal. Ele foi passar a viver no pasto. Ele comia grama no chão. Ele perdeu todas as regalias, todas as riquezas que ele tinha. Porque o orgulho, lembre-se disso, leva à destruição. Então, por causa do orgulho dele, Deus o castigou. Então, se você faz alguma coisa legal, se você tem alguma habilidade massa, se você sabe jogar bola muito bem, se você sabe jogar videogame, se você sabe cantar, pintar ou qualquer coisa legal desse tipo, você tem que entender que quem foi que te deu essa capacidade foi Deus. Nabucodonosor esqueceu de que era Deus quem tinha dado a autoridade dele como rei. Esqueceu de que se não fosse por causa de Deus, ele não teria todas essas riquezas. A gente não deve esquecer de que tudo que a gente tem é por causa de Deus e que sem Deus a gente não é nada. Nabucodonosor, por se esquecer disso, acabou sofrendo as consequências. Mas a história ela não para por aí. Nabucodonosor, ele entendeu que ele estava sendo orgulhoso e de que Deus não se agradava daquele orgulho dele. E aí, Deus devolveu as coisas que ele tinha. Quando ele realmente se humilhou, ele reconheceu que a Deus era toda a honra e toda a glória. Quando ele entendeu de que sem Deus ele não teria nenhuma riqueza, Deus teve compaixão dele e fez com que ele voltasse a ser rei, voltasse a ficar no palácio e a ter todas as riquezas dele de novo, porque ele se humilhou. Tem mais um versículo que fala sobre isso. Está lá em Tiago 4,6. Vamos ler comigo? Está aí na tela. Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Deus, ele realmente não se agrada das pessoas que são orgulhosas. Agora imagina, Deus, o próprio Criador dos céus e da terra, se opor a você. Esse é um pecado muito sério. Deus não se agrada de pessoas que são orgulhosas. Depois dessa história, vocês perceberam como as pessoas orgulhosas, elas acabam tendo sérias consequências disso? As pessoas que são orgulhosas, elas são levadas ao caminho da destruição. E de que isso é um pecado e Deus não se agrada disso. Então, reflita um pouco sobre isso. Em que áreas você tem sido orgulhoso? Pense um pouco sobre isso. Pense em alguma habilidade que você tem, reconheça alguma dessa habilidade. Para um pouquinho agora, a gente vai ter um minutinho aí para você pensar. Pense em alguma coisa muito legal que você sabe fazer, alguma habilidade que você tenha. Agradeça a Deus por isso e reconheça que quem deu essa habilidade a você foi Deus. E de que sem ele a gente não conseguiria fazer nada.
e complete. Depois do orgulho vem a A resposta correta, como a gente já falou bastante aqui, é depois do orgulho vem a destruição. Beleza, galera? Agora vamos fazer uma oração sobre isso? Feche seus olhos aí na sua casa e ore junto comigo, tá certo? Senhor meu Deus, muito obrigado por quem Tu és, muito obrigado porque agora a gente pode entender que o Senhor não se agrada do orgulho. Nos ajude, Deus, a reconhecer de que somente pelo Senhor a gente consegue fazer as coisas. E nos ajude a não sermos orgulhosos. Em nome de Jesus, amém. Agora, galera, aquele versículo que a gente já está decorando. Vocês estão conseguindo decorar? É muito importante, muito legal se vocês conseguirem decorar esse versículo. Então, vamos lá. Que tal a gente falar ele juntos, beleza? Vai aparecer aí na tela, eu conto até 3. E quando eu falar, vocês falam junto comigo. Bora lá. 1, 2, 3. O orgulho vem antes da destruição. O espírito altivo antes da queda. Beleza, galera. Agora vamos pro desafio da semana. O desafio dessa semana vai ser uma leitura, tá certo? Você pode pedir pro seu pai, pra sua mãe te ajudar, ou você mesmo ler. Vai ser lá na Bíblia, tá certo? No livro de Daniel. Daniel 4, do versículo 30 ao versículo 37. Anota aí para não esquecer. Algum dia dessa semana você pode abrir lá Daniel 4, do 30 ao 37, e ler um pouco. É sobre a história de Nabucodonosor que a gente acabou de contar, beleza? Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Foi muito bom estar aqui com vocês. E lembrem-se, certo? O orgulho sempre leva à destruição. Então é isso, galera. Até a próxima!